Olá pessoal, estamos de volta com o TV Saúde, hoje falando sobre a síndrome de burnout ou estresse do trabalho. Nossa convidada, a doutora Catiane Nigro, que é psicóloga aqui em Ourinhos e também empresária. Doutora Catiane, quais as reações emocionais que a síndrome de burnout provoca nas pessoas? Então, Abner, além da questão do isolamento social, o indivíduo ele também começa a apresentar muita agressividade, né? E essa agressividade o torna a sua convivência muito difícil, muito complicada. Então, as relações vão ficando mais restritas, né? Ele não consegue, ele se isola e prejudicando até o contato, o seu negócio em si, com o seu cliente. Não acontece esse problema só com a equipe de trabalho, mas com os seus clientes também. Ele não consegue fidelizar essa relação. Chega um ponto dele passar isso para os clientes totalmente. Também. Ele foge. Então, eu já atendi casos do cliente falar: Catiane, o meu cliente chegou, eu falei que eu não estava, eu não conseguia atendê-lo porque eu não queria conversar com ele. Né? Então ele terceiriza esse compromisso para um outro funcionário que às vezes não está apto a fazer o trabalho, né? A negociar com o cliente, isso trazendo muitos danos para a empresa do cliente. Olha, isso é muito sério. Sim. Muito sério. Eu falo com você, amigo telespectador, você, amigo empresário, que a partir do momento que você deixa de tomar a frente dos seus negócios, passando essa função para um outro funcionário, não é, Catiane? Exato. Por estresse, etc., você começa a desfocar. E quando você desfoca, os riscos de você quebrar são muito grandes. Eu sei o que é isso, já passei por isso uma vez, falo isso de coração aberto para vocês. Já tirei o foco da minha empresa por estresse, deixei na mão de outras pessoas, já paguei por isso. E hoje posso dizer sem sombra de dúvida, esteja focado no seu negócio, porque é o que vale a pena, gente. É você focar, saber delegar, mas conferir também, né, Catiane? Com certeza. Isso é importante. Com certeza. Na verdade, o indivíduo, quando ele está com essa patologia, ele quer delegar esses problemas para uma outra pessoa, que às vezes, tecnicamente, não está preparada para assumir. Você foge das responsabilidades. Exatamente. Porque não está suportando pelo excesso de responsabilidade, né? Só que esse excesso, ele pode ser administrado, ele pode ser controlado, né? Com a ajuda de um bom profissional, esse estresse não vai diminuir. Ele vai ficar muito mais organizado a ponto de você conseguir sentir prazer em outras coisas da sua vida, porque é muito bom trabalhar, ainda mais quando a gente trabalha se divertindo, não é? Eu falo que eu não trabalho, que eu me divirto, né? Então, porque eu gosto muito, eu amo muito o que eu faço, mas a gente também tem que ter uma boa administração nos nossos trabalhos, porque senão toda sobrecarga pode trazer prejuízos para nossa família, que não tem nada a ver no contexto, né? Doutora Catiane, a síndrome de burnout tem tratamento? Existe um tratamento aqui na cidade de Ourinhos? É algo fácil de se tratar? Sim, com certeza. Inclusive, Abner, é importante ressaltar assim, antigamente, há um tempo atrás, existia um diagnóstico muito equivocado com relação a essa síndrome. O pessoal diagnosticava como estresse ou como depressão, né? Só que o que diferencia da depressão? A depressão está focada no âmbito pessoal do indivíduo. Pessoal. A síndrome de burnout está relacionada ao trabalho, à origem ao trabalho. A primeira queixa que o paciente nos traz é: eu não quero ir trabalhar, eu não aguento ver o meu funcionário mais, eu fico estressado quando eu vou para o trabalho, eu chego lá, eu fico muito irritado, eu não sinto prazer como eu tinha anteriormente. Então, já são indícios de que isso é originado do trabalho, tá? Então, hoje o diagnóstico, os profissionais estão se qualificando cada vez mais com relação a essa patologia, né? Então, hoje nós temos em Ourinhos vários profissionais e médicos capacitados para fazer esse diagnóstico, tá? Mas, antigamente, há alguns anos atrás, esse diagnóstico era constatado como depressão. Totalmente equivocado. Mas de onde surgiu esse nome síndrome de burnout? Ele é um termo inglês, tá? Ele surgiu na década de 70 e o seu estudo iniciou nos Estados Unidos, né? Começou nos Estados Unidos e depois que veio para cá. Eu acredito que foi em 98 que veio para o Brasil. Em 98, então. Em 98. Que o Brasil soube o que é síndrome de burnout. Até então, exatamente. Os diagnósticos levavam a sempre depressão. Como estresse, né, transtorno de humor. Então, as pessoas chegavam com um diagnóstico de irritabilidade, de agressividade, e é transtorno de humor, né, que é uma patologia que nós temos também. Mas não, hoje ficou muito bem classificado, né, facilitando para que os profissionais consigam fazer um diagnóstico objetivo, claro, né, e certeiro.
Bom, agora as pessoas devem estar nos perguntando, né? Quais são as características de alguém que tem a síndrome de burnout? Como saber se a pessoa tem ou não? Tá. Na verdade, isso é perigoso, né, Abner, a gente classificar características, porque o senso comum, né, as pessoas acabam... eu percebo isso no bullying, que a gente já fez um trabalho do bullying aqui. Então, qualquer brincadeira, isso é bullying, cuidado que isso é bullying. Então, essas características a gente tem que colocar com uma certa cautela também. As características são... algumas patologias físicas, cansaço, dores de cabeça, que isso deve ser avaliado por um médico, tá? Às vezes não tem nenhum fundo orgânico, físico, então se for diagnosticado emocional, está dentro do diagnóstico da síndrome. O desempenho sexual diminuído, né, a perda da libido também, o desinteresse pela profissão, o desinteresse em ir trabalhar, o isolamento social, o distanciamento das pessoas, né, a dificuldade de encarar projetos no trabalho. Às vezes tem, sabe aqueles projetos que a gente fica protelando para realizar? Por que não consegue realizar? Né? Por que está aqui? Esse projeto era para quanto tempo? Era para daqui 30 dias? Por que já faz um ano e esse projeto ainda não foi realizado? Aquela sensação talvez de impotência, não conseguir fazer as coisas andar. Um fator importante para a gente ressaltar aqui, Abner, outra característica, essa pessoa que apresenta essa síndrome são pessoas empreendedoras, né, que têm geralmente nível superior, tá? Com uma boa classificação, uma boa realização profissional, uma sobrecarga de tarefa, com uma equipe de funcionários bacana, considerável, tá? Esse é o nosso perfil, tá? Pessoas subordinadas não apresentam a síndrome e profissionais da área da saúde, doutora Catiane? Muitos. Pessoas que têm que cumprir horário, como eu falei... Como que fala que a pessoa fica de plantão, exatamente, né, que sobrecarrega demais, não é fácil, né? Todos os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, né, fisioterapeutas, que envolvem a responsabilidade em cuidar do outro, né? Aquele que a gente tem que deixar o telefone disponível o tempo todo. Então você está em casa, toca o seu telefone e de repente é um paciente ou um cliente, você tem que prestar aquele atendimento, porque faz parte do contrato de trabalho, né? E isso vai ocasionando um estresse. O indivíduo não consegue separar o profissional com a sua área de lazer, o médico, né? Se ele está, por exemplo, com a família no momento de lazer, chamam no hospital, ele tem que largar tudo, ele tem que correr, né? Então, é característico desse tipo de profissional, desses profissionais. E olha, se você está... Advogados também, advogados profissionais também, liberais, exatamente. E nós que somos profissionais liberais, principalmente, nós temos que lidar com aquela situação que nós não sabemos quanto nós vamos ganhar o mês que vem. Exatamente. Nós sabemos de quanto nós temos que pagar, exatamente, mas quanto nós vamos ganhar dificilmente nós sabemos, não é mesmo? Nós somos grandes alvos da síndrome de burnout, hein? Vamos tomar cuidado e prestar atenção. São os prestadores de serviços, sim, né? Sim. Doutora Catiane, os empresários, o que acontece conosco às vezes é que nós não conseguimos entender e enxergar que tudo tem um processo de maturação. Sim. Eu acho que não só os empresários também, né? E a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, não é mesmo? A gente não quer esperar o tempo, né? O nosso tempo. Eu sempre falo isso, que o nosso tempo é muito diferente do tempo de Deus, né? Que Deus, ele tem um tempo para todas as coisas. E nós, como sempre, queremos que as coisas sejam muito rápidas. Mas não é assim que as coisas acontecem. E depois dos comerciais, nós vamos falar novamente, vamos falar mais sobre a síndrome de burnout e como obter ajuda, né? Quais são os profissionais habilitados para tratar a síndrome de burnout. E eu quero que você fique aí ligadinho no canal 22 TV Saúde, que daqui a pouquinho nós estamos de volta.